Então, pessoal, boa noite. Dando continuidade aí à abordagem da fisiologia, onde nós iniciamos pelo estudo da citologia, né? Que citologia aí é o estudo das células, onde nós já estudamos os componentes celulares. Vimos a diferenciação entre células protistas, né? Células procariontes e células eucariontes. Vimos a diferenciação entre seres aeróbios e seres anaeróbios. Vimos que nós somos seres eucariontes e aeróbios, ou seja, nós temos células organizadas e nós necessitamos de oxigênio e glicose para fazermos a degradação oxidativa e já dessa forma gerar energia. Passei alguns conteúdos aí. Semana passada foi feriado, na outra semana acabou que a gente não teve aula também. Já faz um tempo, mas nós vamos repor isso aí, tá? O objetivo da aula de hoje é responder aquelas questões que foram passadas para vocês relativo a alguns componentes celulares, como por exemplo o início, que foi a membrana celular, ou membrana plasmática, tá? Ou membrana citoplasmática. Onde essa membrana celular ela é um envoltório que vai definir aí que as células mantenham o seu conteúdo de uma forma constante, certo? E também essa membrana plasmática, ela, por ter essa capacidade de induzir essas substâncias, se não serem substâncias necessárias à célula, tá? Não sei qualquer substância que entre no interior das células, essa membrana plasmática ela possui uma característica que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, ela só vai deixar algumas substâncias entrarem, tá? Algumas substâncias entram livremente, saem livremente. Outras substâncias vão entrar e sair dependendo do conteúdo que eu tiver fora da célula. Essa parte externa à célula a gente chama de fluido extracelular ou matriz celular, certo? Quando eu falar em matriz celular, eu vou estar falando do conteúdo fora da célula, onde as células sempre vão estar, sempre vai haver conteúdos externos para lá interagir, tá? E é isso, na verdade, que vai caracterizar cada tipo de tecido. Então, os tecidos eles são caracterizados de acordo com a composição do fluido extracelular, ou de acordo com a composição da matriz celular. Então, a membrana plasmática, ela tem uma dupla camada, tá? Essa dupla camada é formada por fósforo e por lipídios. Então, ela é uma bicamada fosfolipídica, certo? Então, nós temos a cabeça aqui, a cabecinha que vai ser o fósforo. Nós temos as caudas, que vão ser os lipídios, tá? Então, essa bicamada fosfolipídica, ela vai gerar uma característica de permeabilidade seletiva, onde essa parte externa e interna ela é hidrofílica, ou seja, ela tem afinidade por água, e essa parte da cauda vai ser hidrofóbica, certo? Ou seja, ela tem afinidade por elementos como gordura, como colesterol. Além de tudo, existe colesterol na sua composição também para deixar essa membrana mais fluida. Existem proteínas também, proteínas que elas podem ser integradas, proteínas que podem ser de superfície, tá? Mas as proteínas elas estão incrustadas no interior dessa bicamada fosfolipídica, que eu tenho colesterol, tenho proteínas, eu tenho glicoproteínas, tá? Que são outras substâncias que vão compor a membrana plasmática, que vão ter funções definidas também, como por exemplo essas glicoproteínas. Mais à frente nós vamos falar do glicocálix, tá? Que é uma substância que ela vai estar presente na superfície da parede da membrana celular, da parede celular não, parede celular tem a ver com células vegetais, no caso aqui eu estou falando de uma célula especificamente animal. Então, basicamente, é uma bicamada fosfolipídica, tá? Onde a cabeça vai ser hidrofílica, vai ter afinidade à água, e o seu meio, que vai ser formado pelas suas caudas, vai ser hidrofóbica. Não vai ter afinidade à água, vai ter afinidade por gordura. Tudo que é hidrofóbico tem afinidade por gordura, certo? Vou ter proteínas que vão servir para transporte de membrana, transporte através dessa membrana, e vou ter ainda glicoproteínas que vão servir para reconhecimento celular, podemos dizer dessa forma. Então, a membrana plasmática é de fundamental importância para a vida. Deixa eu voltar aqui, passei rápido demais. Aí.
é de fundamental importância para a vida, uma vez que ela delimita o espaço interno da célula, certo? Ela delimita o espaço interno da célula, isolando do ambiente ao redor, e ela vai só deixar sair ou entrar dentro da célula o que a célula necessitar, em condições homeostásicas, tá? Esse isolamento, porém, não pode ser absoluto. Ela precisa que saiam substâncias, muitas vezes, por exemplo, produtos metabólicos gerados dentro das células precisam sair. Então, essa membrana plasmática, ela vai deixar sair essas substâncias que são geradas dentro da célula, que se acumularem poderiam chegar a serem tóxicas. E também ela permite a entrada de outras substâncias, por isso que ela tem uma permeabilidade seletiva. Nem todas as substâncias podem entrar da célula. E já tem outras substâncias que as células também não deixam sair por necessitar da sua utilização posteriormente. Próximo ponto, tipos de transportes através da membrana. Eu posso ter o transporte passivo, que é aquele que acontece sem o gasto de energia, tá? Eu posso ter o transporte ativo, que é aquele que acontece com o gasto de energia. Então, quando eu falar em transporte passivo, transporte sem gasto. Daí nós temos a difusão e a osmose. Difusão e osmose. E o transporte ativo, aí sempre que eu falar transporte ativo, vou gastar energia, ok? Então, transporte passivo, aqui esse mouse está muito sensível, por isso está passando muito rápido. Enfim, transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções, que tem por objetivo igualar as suas concentrações. Lembrando que uma solução, ela é composta por um solvente e um soluto, tá? Então, solvente é aquilo que dilui o soluto. Então, muitas vezes eu posso ter uma solução que tem muito solvente e pouco soluto. Então, a tendência é o quê? Que eles se igualem. Ou a substância passa, né? Ou o soluto passa de um recipiente para o outro, ou seja, de um meio extracelular para o meio intracelular, podemos dizer assim. Ou o solvente. Se eu tenho solvente demais em um recipiente, o solvente também pode passar de um recipiente de menos concentrado, lembrando que concentração tem a ver com quantidade de soluto em relação ao solvente. Então, quanto mais soluto em relação ao solvente eu tiver, eu vou estar mais concentrado. Quanto menos soluto em relação ao solvente eu tiver, eu vou estar menos concentrado, tá? Então, também eu posso ter o transporte ou a passagem de solvente ou de soluto, certo? Então, nós temos dois tipos de difusão. A difusão simples, onde aqui eu estou falando do movimento do soluto. Então, digamos que eu tenho um aminoácido, ou uma molécula pequena que precise entrar na nossa célula. Então, se nossa célula precisa, muitas vezes ela libera essa passagem, tá? Então, nós temos o quê? Difusão. Então, a difusão é a passagem do soluto, ou de dentro para fora ou de fora para dentro, certo? Então, essa difusão não gasta energia para o transporte passivo. Quando eu falo de difusão simples, o soluto penetra na célula, certo? Quando sua concentração é menor no interior da célula do que no meio externo, certo? No caso contrário, ela pode sair também. Neste processo não há consumo de energia, então transporte passivo. Sempre que eu falar saindo do mais para o menos, eu estou falando a favor do gradiente de concentração, certo? Então, por exemplo, digamos que eu tenho muito colesterol fora da célula e pouquíssimo colesterol dentro da célula. Então, o colesterol vai passar através da membrana, onde tem mais para onde tem menos. Então, ele vai entrar na célula. Então, se ele passar de onde tiver mais para onde tiver menos, isso aí vai ser uma difusão. E se ele passar através da membrana, sem necessidade da ajuda de nenhum canal, de nenhuma proteína transportadora, nenhuma permease, que é uma dessas proteínas transportadoras, isso aí vai ser uma difusão simples. Caso haja necessidade de uma molécula, por exemplo, a glicose, que é a molécula maior, ela passar de um ambiente de maior concentração, ou seja, você está com estado de hiperglicemia, tem muita glicose fora das suas células, e você precisa armazenar essas glicoses dentro da célula, e até mesmo para consumir. Então, se tem muita glicose fora, essa glicose tem que entrar na célula
ela vai estar indo a favor do gradiente de concentração. Também não gasta energia, então vai ser um transporte passivo, tá? Onde esse transporte passivo, nesse caso de glicose, como é uma molécula maior, e essa molécula ela não consegue atravessar a membrana pela sua característica química, certo? Não vai conseguir passar pela camada hidrofóbica. Uma vez que a glicose é hidrofílica, ela não consegue passar pela parte hidrofóbica, então ela precisa de uma facilitação. E essa facilitação vai ocorrer através da permease. Essa permease é uma proteína, nada mais é do que uma proteína carreadora ou carregadora, que ela faz a travessia de dentro para fora e de fora para dentro, também sem gasto de energia, tá? Nesse caso aqui nós temos, se passar diretamente pela camada fosfolipídica, isso aqui vai ser uma difusão simples. Se passar através de um canal, esse canal é formado por proteínas, então vai ser uma difusão facilitada, tá? Nesse caso aqui, se gastar energia, geralmente é contra o gradiente de concentração, ou seja, de onde tem menos para onde tem mais. Então, vai ser um transporte ativo. Sempre que a gente falar em transporte ativo, a gente vai ver esse símbolozinho aqui de ATP, que é adenosina trifosfato. Sempre que eu falar em fosforilação, é quando esse ATP ele gasta energia se transformando em ADP mais o fósforo que foi liberado. Então, deixou de ser adenosina trifosfato, passou a ser adenosina difosfato, mais a liberação da energia, certo? Então, transporte passivo, difusão simples, diretamente pela camada, difusão facilitada, vai ser aqui por proteínas carreadoras ou permeases, e se for contra o gradiente de concentração, nós vamos ter o transporte ativo, ok? A osmose. Então, quando eu falo em osmose, que foi uma das questões que eu pedi para vocês responderem na aula passada, quando eu falei osmose, eu estou falando do movimento do solvente e não do soluto, certo? Então, é a passagem do solvente, mais especificamente a água, que é o solvente, nosso solvente universal, do meio mais concentrado, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. É só a gente pensar o seguinte, a função da água é dissolver substâncias, certo? Então, se eu tenho muita água fora da célula e pouca água dentro da célula, a tendência dela é entrar. E se for ao contrário, se eu tiver muita água dentro da célula e muitas substâncias que precisam ser dissolvidas fora da célula, a tendência é sair, tá? Por isso que eu digo que sede é fisiológica. Por exemplo, quando você come algo muito salgado, você tem muito cloreto de sódio para ser dissolvido, tá? Você tem muitos eletrólitos para serem dissolvidos. Então, você precisa de água para solvatar, ou seja, para dissolver, para envolver aquela substância. Mesma coisa com glicose, certo? Então, quando você come algo doce, por isso que instantaneamente gera sede. Então, a água é necessária para que haja uma solvatação. A água ela vai envolver essas moléculas ou esses íons, tá? Certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Foi o que eu pedi para vocês pesquisarem. Voltando aqui. Um meio, lembrando que meio é o que está fora, o que está envolvendo a célula. O meio, quando ele é hipertônico, significa que fora das células eu tenho muitos solutos, tá? O soluto vai estar em alta concentração fora da célula. Aí é um meio hipertônico. Se eu tenho um meio hipotônico, é o contrário. Eu tenho pouco soluto fora da célula, então a água que estiver fora da célula, a água vai entrar. Então esse é um meio hipotônico, tá? Então, se eu tenho um meio isotônico, é a mesma concentração que eu tenho fora da célula. Iso tem a ver com tem a descrição de igual ou similar, tá? Então, a mesma concentração que eu tenho fora da célula, eu vou ter dentro da célula. Então, a água vai estar em um movimento equilibrado, certo? Então, meio hipertônico, recapitulando, muita água
muita água não, muito soluto fora da célula. A tonicidade, ou seja, a concentração do meio, a concentração da matriz celular vai estar muito alta. Então a tendência da água é sair. Então de onde tem menos para onde tem mais. Sempre vai ser assim, tá? Meio isotônico, vou ter um equilíbrio, né? Meio hipotônico, por exemplo, você ingere água destilada. A água destilada ela não tem nenhum solvente, ela é apenas água. Quando ela tiver contato com uma célula, a tendência dela é o quê? Entrar na célula, porque eu vou ter solutos dentro da célula, tá? E o solvente vai estar todo fora. Então, em água destilada, ela vai entrar, ela vai deixar as células túrgidas, ela vai inchar as células, certo? Já, digamos, mel, por exemplo. Mel, ele tem muito soluto. Quando você ingere o mel, o mel vai desidratar as células, porque a água que está dentro da célula vai sair. Tá? A água que está dentro da célula vai sair para fazer aí a dissolução do meio, ok? Então, mais aqui um exemplo de difusão, difusão facilitada, difusão simples. Tá? Difusão simples por entre a membrana, difusão facilitada através das permeases. O transporte ativo. O transporte ativo é a passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Tá? Então, ele vai, por exemplo, imagine uma sala cheia de pessoas aglomeradas. Se você abre uma porta, a tendência das pessoas é com o ar-condicionado desligado. Imagina aí, calor danado. Então, você abre a porta, a tendência das pessoas é sair. Tá? A tendência das pessoas é sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Ok? Então, dessa forma, você não vai gastar energia para sair. Certo? Você vai estar se aliviando. Você vai de um meio menos concentrado para mais concentrado. Digamos se fosse ao contrário, a sala está lotada, ar-condicionado desligado, calor danado, e chegue mais pessoas para entrar. Então, essas pessoas precisam gastar energia para entrar. Então, isso aí é um transporte ativo, onde ele vai do meio menos concentrado, ou seja, do ambiente que estava vazio para um ambiente que está muito concentrado. Então, isso aí sempre vai ser com gasto de energia. Um exemplo aqui, bem clássico e o mais importante, é a bomba de sódio e potássio. Tá? Essa bomba de sódio e potássio, ele vai transportar o sódio e o potássio contra seus gradientes de concentração. Tá? Então, na maioria dos organismos, as concentrações de sódio e potássio, a concentração de sódio é bem mais baixa dentro da célula do que fora. Mesmo assim, coloca-se potássio para fora. Então, o potássio entra, mas mesmo assim essa bomba coloca o potássio para fora. Aliás, desculpa, o potássio não, o sódio, o Na. Já o potássio é o contrário. O potássio apresenta a situação inversa. A sua concentração é mais alta dentro do que fora. Mesmo assim, quando o potássio está fora da célula, existe uma proteína que coloca esse potássio para dentro da célula. Então, por mais que esteja mais concentrado de potássio dentro, o potássio ainda entra. Por mais que esteja mais concentrado de sódio fora, o sódio ainda sai. Então, isso aí é um exemplo de transporte ativo. É um exemplo mais clássico e é o que mantém, por exemplo, os potenciais, quando eu falo em relação aos neurônios. A inversão de cargas e tudo mais, que mantém aí um dos mecanismos mais importantes de manutenção dos potenciais de ação aí é a bomba de sódio e potássio. Opa, voltando aqui. Então, sódio sai, potássio entra, esse aqui com gasto de ATP. Então, ATP vira ADP, gerando a fosforilação aqui, liberando energia. Então, outro tipo de transporte, voltando aqui, transporte através da membrana plasmática. Nós temos outros processos, que são processos onde as substâncias não vão passar livremente. Esses processos, essas substâncias, elas vão ver envolvidas por outras membranas. Tá? Então, esse transporte não vai ser um transporte passivo, não vai ser um transporte ativo, vai ser a endocitose, quando as substâncias entram, ou a exocitose, quando as substâncias saem. Essa endocitose, ela pode ser de materiais sólidos, uma fagocitose,
ou pode ser de materiais líquidos, que é uma pinocitose. Então, endocitose, volta. Endocitose é um processo que as bolsas se formam por invaginações da membrana que englobam materiais externos. Então, tem um material externo e essa membrana vai englobar esse material vai entrar também com uma membrana, tá? Onde essa parte interna aqui pode ser sólida ou pode ser líquida, a parte que foi envolvida, certo? Para passar aqui no rolinho, vou passar no clique, melhor. Pronto, nada. Deixa eu passar aqui. Então, endocitose interiorizando. Essa endocitose pode ser... Nossa, cliquei mais do que deveria. Espera aí, deixa eu voltar que não acabou não. Então, essa endocitose ela pode ser fagocitose, que é o nome dado para quando nós temos o fagossomo, que é o quê? É essa vesícula com a parte sólida no interior, tá? Então, materiais sólidos. Ou eu posso ter a vesícula com líquidos, por exemplo, gotículas de gordura. Então, isso aí vai ser uma pinocitose. Não sei o que está acontecendo com este mouse, mas tudo bem. Enquanto que a fagocitose é sólido, pinocitose é líquido, nós temos a exocitose. Essa exocitose, nós vamos ter a saída de substâncias que são produzidas, por exemplo, hormônios, são produzidos no interior das células e às vezes eles precisam ser liberados. Né? Neurotransmissores, eles são produzidos no interior das células, eles precisam ser liberados, são liberados através de vesículas. Então isso aí é a endocitose. O conceito de endocitose está aqui, ó. Certas substâncias devem ser eliminadas da célula, são temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas ou vesículas, tá? E quando precisa ser liberada, elas se fundem à membrana plasmática, expelindo seu conteúdo. Então esse processo é chamado de exocitose. Então essa exocitose é a liberação, endocitose é a interiorização, tá? Então vamos fazer uma recapitulação aí. O transporte ele pode ser passivo ou ativo. Se ele for passivo, não gasta energia. Se ele for passivo, eu posso ter uma difusão. Difusão é sempre a passagem do soluto de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. E essa difusão simples vai ser quando esse soluto ele atravessa a membrana, tá? Eu posso ter uma difusão facilitada também de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. Essa difusão facilitada as substâncias atravessam a membrana através de proteínas, tá? Permeases, vai ser facilitada através de canais. Nós temos o transporte ativo, que é do ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado, ou seja, vai ser contra o gradiente de concentração, sempre com gasto de ATP, certo? ATP se transformando em ADP. E nós temos os transportes através da membrana, né? Esses transportes através da membrana, eu posso ser a interiorização ou a expulsão. A interiorização ele pode ser fagocitose ou vai ser a fagocitose ou a pinocitose, que são as endocitoses, tá? E a exocitose é a liberação através de vesículas, pode ser hormônios, pode ser neurotransmissores, enfim. Armazenou no interior de vesículas, essa vesícula se fundiu com a membrana liberando, isso é uma exocitose. Relembrando também, osmose, transporte do solvente, aí já vai ser o solvente, não vai ser o soluto. Então esse solvente, eu posso ter o transporte quando o meio extracelular, certo? Ele estiver muito concentrado, então a água vai sair, esse meio eu chamo de meio hipertônico. Quando o meio celular estiver pouco concentrado, a água vai entrar, este meio eu chamo de meio hipotônico. E quando a concentração da água no ambiente externo, ou seja, na matriz celular, e no ambiente interno celular for o mesmo, esse aí vai ser isotônico. Então, o isotônico, as células nem vão murchar, nem vão ficar túrgidas, vão manter o equilíbrio hídrico, ok? Então, com isso nós terminamos o transporte através de membrana.
bem simplificadozinho. Qualquer dúvida, eu estou online até às 10 horas.